Olá, boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de suspensão do andamento do processo de 2 policiais militares denunciados pela morte da estudante Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos. O crime aconteceu no Rio de Janeiro. Esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. STJ enviou ao Supremo habeas corpus de desembargador aposentado compulsoriamente por venda de decisões. E ainda, governador de Sergipe questiona a regra da Constituição Estadual sobre execução de emenda parlamentar impositiva. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de suspensão do andamento do processo de 2 policiais militares denunciados pela morte da estudante Maria Eduarda Alves da Conceição. A defesa deles alega ilicitude do laudo de exame de confronto balístico. A estudante de 13 anos foi atingida em março de 2017 por 4 disparos em Acari, zona norte do Rio de Janeiro. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência no plantão judiciário. Além disso, como o pedido se confunde com o mérito do recurso, o ministro entendeu que se deve reservar à 6ª turma do STJ a análise mais profunda da matéria. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, enviou ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus de desembargador aposentado compulsoriamente por venda de decisões. Bom, a gente vai conferir daqui a pouquinho, portanto, nós vamos conferir depois que o governo de Sergipe, em pedido de urgência, questiona o Supremo Tribunal Federal, dispositivo constitucional que trata de emendas parlamentares. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora sim, a gente confere que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, enviou aqui ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus de desembargador aposentado compulsoriamente por venda de decisões. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de habeas corpus impetrado pela defesa do desembargador aposentado Carlos Luiz de Souza, condenado em processo administrativo do Conselho Nacional de Justiça a pena de aposentadoria compulsória por venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins. A defesa pretendia anular o processo no qual o desembargador é acusado dos crimes de corrupção passiva qualificada, associação criminosa e concussão. Foi alegada ainda a ocorrência de nulidades processuais ao longo da tramitação da ação penal no STJ. A ação contra o magistrado e outros 17 réus acusados de envolvimento no esquema de venda de decisões judiciais foi instaurada pela Corte Especial do STJ em 2015. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins pontuou que no decorrer da instrução penal não restou nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função que justificasse a competência criminal da Corte Superior no caso, diante da decretação de aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro destacou também que a Constituição fixa a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal Superior. Com esse entendimento, Humberto Martins determinou que o caso fosse remetido ao STF. O governo do estado de Sergipe, em pedido de urgência, questiona no Supremo Tribunal Federal o dispositivo constitucional estadual que trata das emendas parlamentares impositivas. Do que é que se trata isso? A consultora jurídica Karina Rabelo explica. O governador do estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, questiona por ação direta de inconstitucionalidade dispositivo que trata das emendas parlamentares impositivas, vedando a inclusão na conta de restos a pagar de qualquer percentual não executado das emendas previstas na Lei Orçamentária Anual. As emendas parlamentares impositivas são parte do orçamento público, indicadas pelos deputados estaduais para que sejam aplicadas pelo Poder Executivo Estadual, possibilitando que cada deputado financie obras ou projetos. Segundo o governador, a restrição apontada de vedar percentual de restos a pagar das programações orçamentárias no que diz respeito a emendas impositivas viola norma constitucional federal expressa. Isso porque o governador aponta que a Constituição Federal reservou à Lei Complementar Federal
a competência para disciplinar restos a pagar, vinculando todos os entes federativos. Chagas aponta que a Lei Federal 4.320, de 1964, é a norma geral que regula a matéria e que autoriza a inscrição de restos a pagar de despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro. Aponta que a Constituição Estadual não poderia suprimir tal providência, revogando a norma federal no estado de Sergipe. Sustenta ainda que o dispositivo constitucional estadual questionado viola o modelo federal e constitui ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes próprio do Estado Democrático de Direito, princípio fundamental para a República Federativa do Brasil. O processo é de relatoria do ministro Dias Toffoli e a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar sobre o pedido de medida cautelar para suspender imediatamente a vigência e a eficácia da norma. O governador espera que a ação seja respondida ainda no recesso forense. Veja a seguir na retrospectiva do Superior Tribunal de Justiça o julgamento que discutiu a possibilidade de penhora do auxílio emergencial pago durante a pandemia. Daqui a pouquinho. A Embrapa reiterou ao Supremo ser contra o plantio de soja até fevereiro. A manifestação foi em resposta a pedido do presidente do STF, ministro Luiz Fux, em ação que trata da ampliação do calendário da semeadura da soja em todo o país. No documento, a Embrapa explica que já tem um posicionamento técnico a respeito do assunto com a base em pesquisas. A empresa é contrária à liberação da semeadura de soja no mês de fevereiro no estado de Mato Grosso, em razão do grande risco para a sustentabilidade e da cadeia produtiva. As informações foram apresentadas no âmbito de uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro contra duas portarias do Ministério da Agricultura que ampliaram o calendário da semeadura de soja em nível nacional. O partido alega que a mudança foi realizada sem os devidos estudos técnicos e afetam medidas estabelecidas para o combate à praga. Hoje, na terceira reportagem da retrospectiva 2021 do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver as principais decisões do Tribunal da Cidadania nos meses de junho, julho e agosto. Entre elas, a do julgamento que discute a possibilidade de penhora do auxílio emergencial pago durante a pandemia. Com a pandemia trazendo reflexos à economia do país, o governo lançou uma ajuda financeira emergencial para trabalhadores prejudicados com o isolamento social em função da crise sanitária que se estendeu em 2021. E o chamado auxílio emergencial também virou alvo de julgamento aqui no STJ. Em junho, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse recurso pago durante a pandemia é verba impenhorável. Os ministros da quarta turma do STJ julgaram que o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19 para proteção emergencial das pessoas que perderam ou tiveram a renda diminuída durante a crise sanitária tem natureza de verba impenhorável, equiparando-se às verbas salariais, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma, a turma negou o provimento ao recurso especial do credor e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que levantou um bloqueio realizado no campo de execução de dívida não alimentar, sob o entendimento de que a verba bloqueada era proveniente do auxílio emergencial, portanto, não poderia ser penhorada para o pagamento da dívida. O relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, apesar da penhora recair sobre o conjunto de bens do devedor, o artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 fixou que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis. No processo, considerando que a verba tem origem no auxílio emergencial, que a dívida tem caráter não alimentar e que os valores são pequenos, o magistrado entendeu que a penhora deve ser impedida. Em julho, destaque para um julgamento da quinta turma do STJ, que decidiu que indícios de crime permanente legitimam a entrada da polícia em imóvel sem ordem judicial. Os ministros da quinta turma do STJ consideraram que, havendo elementos suficientes da prática de crime permanente, foi legítima a entrada de policiais em imóvel particular sem mandado judicial, mas com a autorização de parente hospedado no local.
A decisão unânime negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o trancamento de ação penal contra mãe e filho suspeitos de tráfico de entorpecentes. A investigação começou depois de uma denúncia anônima sobre plantio de maconha em propriedade rural em São José dos Pinhais, no Paraná. A revista foi autorizada por uma hóspede que estava na casa e se identificou como nora da dona da chácara. No local, os policiais encontraram 155 pés de maconha, sementes e utensílios utilizados na estufa onde era feito o cultivo da planta. A defesa apresentou recurso ordinário ao STJ, onde o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que mesmo a autorização tendo sido dada por pessoa não residente no imóvel, essa situação não é capaz, por si só, de tornar ilícita a ação policial. O ministro explicou também que o tráfico de drogas é crime permanente e está em flagrante quem o pratica em sua residência. Para o relator, a entrada dos policiais foi legítima para fazer cessar com a prática do delito, independentemente do mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Mês a mês, os julgados do STJ fizeram história na preservação dos direitos. Em agosto, a terceira turma do STJ entendeu que é abusiva a inclusão de novos serviços no plano de celular sem o consentimento do consumidor. O colegiado acolheu parcialmente o recurso de uma consumidora e reconheceu como abusiva a alteração de plano de telefonia móvel sem o consentimento da contratante, aplicando ao caso o prazo de prescrição de 10 anos. Na ação, a consumidora requereu a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a condenação da operadora em danos morais por ter sido transferida para um plano que, sem ela pedir, adicionou o fornecimento de aplicativos e serviços de terceiros, inclusive jogos eletrônicos, que aumentaram o valor da conta. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, entre outras coisas, que deveria ser aplicado ao caso a prescrição trienal relativa ao enriquecimento sem causa previsto no Código Civil. Com isso, o pedido foi considerado prescrito em relação às faturas pagas anteriormente aos 3 anos que antecederam o início do processo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, são nulas as alterações feitas unilateralmente pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato. O ministro também indicou que a jurisprudência do STJ, da mesma forma, considera nula qualquer alteração unilateral realizada em contrato de plano de saúde e de financiamento bancário. Por unanimidade, os ministros entenderam que agregar unilateralmente serviços ao plano original modifica seu conteúdo e viola o Código de Defesa do Consumidor. E na retrospectiva do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o plenário da Corte decidiu que a lei que dá autonomia ao Banco Central é válida. A lei que garante autonomia ao Banco Central foi sancionada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a norma, o BC passa a ser classificado como autarquia de natureza especial, sem ser subordinado a um ministério específico. A lei também estabelece que o presidente e os 8 diretores do banco terão mandatos fixos por um período de tempo que não coincide com o mandato do presidente da República, responsável pela nomeação. Para o PSOL e o PT, a lei seria inconstitucional porque o projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao parlamento pelo próprio presidente da República, o que não aconteceu, já que o PL foi apresentado pelo Senado. Os partidos alegam ainda que a política monetária feita pelo Banco Central não deveria ser autônoma, mas uma política de governo. A ninguém é dado eximir-se das responsabilidades constitucionais para o desenvolvimento e crescimento econômicos com responsabilidade social, inclusive o Banco Central do Brasil. A transferência ou a delegação de competência constitucional do Poder Executivo, dando autonomia ao Banco Central, é, portanto, ultra vires societatis, porque é uma desistência de deveres constitucionais. E, sendo lesa pátria, é nulo
como se sabe. Para o Procurador-Geral da República, por ter sido apresentada pelo Legislativo, a norma invade competência exclusiva da União e, por isso, seria inconstitucional. Já o Senado e o governo federal defenderam a validade da lei complementar. A Advocacia Geral da União argumentou também que a autonomia daria mais credibilidade ao país, principalmente no mercado internacional. A autonomia do Banco Central traz ganhos significativos para a credibilidade internacional das instituições nacionais, já que a comunidade internacional reconhece como um aperfeiçoamento institucional significativo do país, o que repercute, inclusive, na redução de custos associados ao combate à inflação. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela derrubada da lei, por entender que o projeto de lei deveria ter sido feito pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo. Aqui não se está debatendo já exatamente se a autonomia do Banco Central, como acabei de dizer, é benfazeja ou deletéria para o destino da economia do país, nem se a decisão congressual nesse sentido foi ou não adequada. A questão em debate é saber se, por iniciativa exclusivamente parlamentar, à luz dos ditames constitucionais, seria possível subtrair do presidente da República o controle de algum órgão integrante da administração pública federal, sem que tal fosse feito por meio de projeto de lei com origem no Poder Executivo. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida ao relator e abriu divergência. No entendimento dele, não se exige a iniciativa do presidente da República no caso desse projeto de lei. O ministro apontou que há diferentes visões sobre a autonomia do BC, que ele julga ser uma opção política. Na realidade, o que a Lei Complementar 179 de 2021 faz, na minha visão, é dar configuração a uma instituição de Estado e não de governo, que tem relevante papel, e peço atenção específica para isso, relevante papel como um árbitro neutro, cuja atuação não deve estar sujeita a controle político unipessoal. Uma democracia precisa de árbitros neutros. A maioria votou de forma contrária ao relator. Basta fazer 2 colunas e comparar os artigos para nós verificarmos que o que foi aprovado, uma alteração de aqui ou ali, permitidas essas alterações ao Congresso Nacional, o que foi aprovado foi o projeto de lei do presidente. O que o presidente queria, a vontade presidencial ao mandar o projeto de lei e ao enviar no Congresso Nacional. A esse específico ponto que diz respeito ao pensamento e a unidade de sentido entre os 2 projetos, concluo na declaração de voto que irei juntar que o apensamento respeitou, no caso, as exigências dos artigos 61, 64 e 65 da Constituição da República. A lei impugnada não invadiu o campo reservado à iniciativa privativa do presidente da República, na medida em que não teve como propósito criar ou extinguir o órgão público integrante da administração pública federal. A ministra Rosa Weber foi a única a seguir o relator, por entender que o projeto de lei tinha que ser de iniciativa do presidente da República. Eu declaro a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 179, sem emitir qualquer juízo de valor quanto à escolha efetuada pelo Parlamento. Parabenizando o ministro Lewandowski pelo brilhante voto e, tal como ele, repito, limitado o meu exame à inconstitucionalidade formal, acompanho o relator consoante declaração escrita de voto que juntarei aos autos, renovando meu pedido de vênia aos que pensam em contrário. Por maioria, o plenário decidiu que a lei que deu autonomia ao Banco Central é válida. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde para você. Tchau.